coração, com os seus olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus santo e poderoso, em primeiro lugar, Senhor, na Tua presença, nós pedimos perdão. Perdão, meu Deus, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, atitudes, pensamentos, tudo aquilo que falamos, pensamos, agimos, que entristeceu a Ti, ao Teu Santo Espírito, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia e passa com o Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração, nos santifica, Senhor. Meu Pai, nós entendemos, meu Deus, que o tempo todo, e aprendemos, meu Deus, por experiência do dia a dia, que o tempo todo, meu Deus, a palavra, meu Pai, que diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, ela vem de uma forma insistente, meu Deus, na vida de todos aqueles que tomaram decisões, porque escrito está que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E o diabo, ele é sujo, e ele cria suas artimanhas, os seus artifícios, para roubar, para distrair, para levar à falta do foco, do propósito, de tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor dirigiu, orientou, instruiu por intermédio da Tua palavra. E eu peço a Deus, Espírito Santo, a Tua unção sobre a vida de todas essas pessoas. Meu Deus, e eu quero repreender em nome de Jesus, que todo ataque, que toda cilada, que toda afronta, que tudo aquilo que foi armado, planejado, arquitetado pelo diabo, para criar decepções, frustrações, para azedar o coração, para impedir, meu Deus, que aquela expectativa, aquela confiança, meu Deus, de chegar, meu Pai, em determinados objetivos, ideais, sejam alcançadas. Eu ordeno em nome de Jesus, que toda atuação diabólica, na mente, no coração, de forma totalmente projetada para frustrar, meu Deus, eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço em o nome do Senhor Jesus. Eu desfaço em nome de Jesus que toda cilada, que todo laço, que veio por intermédio de uma inveja, de um olho gordo, de uma palavra maldita, de uma palavra que veio com intenção, meu Deus, de criar problemas, de criar situações, eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço em nome do Senhor Jesus. E eu peço, meu Deus, o Teu poder, a Tua unção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Meu Pai, nós estamos aqui nessas primeiras horas, meu Deus, dessa sexta-feira, meu Pai, na Tua presença, cultuando e buscando o Senhor, meu Deus, porque nós temos sede e fome da Tua palavra, e sabemos, meu Deus, o peso que a Tua palavra tem em nós, e sabemos, meu Deus, o peso que a Tua palavra tem, meu Deus, por intermédio de nós, meu Deus, o quanto o Senhor quer nos usar para coisas grandiosas, meu Deus. E eu peço, Senhor, nos ajuda, coloca a luz nas nossas trevas, nos ajuda a ver aquilo que não estamos vendo, nos ajuda a entender aquilo que não estamos entendendo, nos dirija, nos conduza, nos oriente, Senhor,
Meu Deus, mesmo em dias, em momentos, em situações, meu Deus, que talvez ali, meu Pai, naquele momento estamos confusos, meu Deus, estamos chateados, meu Deus, estamos sem saber o que fazer, meu Deus, estamos ali, meu Pai, envolvido com situações e não com o Senhor, envolvido com o problema e não com o solucionador de problema. Eu peço, ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a permanecer focados. Nos ajuda, meu Deus. Meu Pai, porque tudo aquilo que vem, meu Pai, de forma externa, e nos leva, meu Pai, a sair do estágio emocional, mental, psicológico que a gente precisa manter para aquele objetivo, tudo é espiritual. Porque se aquilo me tirou, se aquilo tirou a minha paz, se aquilo tirou o meu foco, ofuscou o meu foco, aquilo é espiritual, aquilo é um ataque. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter o discernimento, e lutar da forma correta, e agir da forma correta, e nos posicionar da forma correta, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, meu Deus, o Senhor é bom, a Tua palavra, ela é viva, ela é real, ela é eficaz, meu Deus, e eu peço o cumprimento dela, meu Deus, nós buscamos e oramos, pelo cumprimento da Tua palavra, por isso que o Senhor nos ensina, e por isso que, meu Pai, a bispa tem insistido, meu Pai, esse investimento no conhecimento das Escrituras, porque uma vez, meu Pai, que conhecemos as Escrituras, todas as situações que nós lidarmos, meu Pai, nós vamos entender e saber discernir, meu Pai, o que é espiritual, o que não é espiritual, e o que é situações, meu Deus, e mesmo que não seja, assim como nós ouvimos no programa hoje, tudo é pela fé, tudo é pela fé, nós vivemos pela fé, meu Pai, tudo é pela fé, tudo é pela fé. Então eu peço ao Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter essa evolução, essa expansão na mente, no subconsciente, e que possamos nos tornar, meu Deus, pessoas, meu Pai, como o livro de Hebreus 11 mostra, os quais pela fé, os quais pela fé, os quais pela fé, os quais pela fé, é pela fé, a fé para perdoar, a fé para abençoar, a fé para insistir, a fé para resistir, a fé para suportar, a fé é pela fé, meu Deus, e eu peço ao Espírito Santo que o Senhor ajude, meu Deus, e que essa clareza, ela possa florescer, meu Pai, assim como diz, meu Pai, que a luz do aurora, ela vai, meu Deus, surgindo, brilhando, até ser dia perfeito. Meu Pai, como nós ouvimos ainda no domingo a bispa falando, meu Deus, sobre hábitos de fé, e muitas vezes, meu Pai, nós nos acostumamos, meu Pai, a agir com um determinado padrão, foi um hábito pensar daquele jeito, um hábito agir daquele jeito, e da mesma maneira, meu Pai, que nós nos habituamos a agir errado, meu Pai, por intermédio do conhecimento das Escrituras, meu Pai, nós podemos aderir o hábito de pensar certo, de agir pela fé, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor ajude, ó meu Deus, nesse rompimento, meu Deus, que o Senhor ajude nesse desenvolvimento, meu Pai, que o Senhor ajude, meu Pai, nesse progresso necessário, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor ajude nesse processo necessário, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor ajude e que essa unção, que esse poder, ele seja, meu Deus, manifesto na vida de cada um de nós. E que possamos ver, meu Pai, o que está escrito em Romanos 12, 2, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas antes, meu Deus, na renovação da nossa mente, na renovação do nosso espírito, na renovação dos hábitos, meu Deus, os hábitos da fé. Assim como, meu Deus, uma pessoa, meu Pai, ela não precisa, meu Deus, por tanto fazer aquilo, meu Deus, não precisa abrir os olhos para acertar a colher na sua boca,
não precisa, meu Deus, meu Pai, de determinadas, meu Pai, situações como andar, como levantar, é um hábito, ela só sabe, ela faz aquilo naturalmente, sem nenhum esforço. Meu Deus, que a fé, ela seja assim, seja em situações pequenas ou em situações grandiosas, sejam em situações pequenas ou em situações agressivas, que a nossa postura de fé, ela seja a mesma em qualquer circunstância. Eu peço unção e poder, meu Deus, sobre essa reunião. Fale conosco, nos ajuda a crescer. Meu Pai, nós estamos aqui porque nós queremos crescer. Crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente, nos tornarmos pessoas, meu Deus, que o Senhor vai poder olhar e vai poder ver como hoje nós vemos os heróis da fé. Meu Pai, nós temos tantos heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, e que no dia de amanhã, meu Deus, seja o meu nome, seja o nome dessas pessoas que estão aqui, o nome de todas que estão na transmissão, que seja o nome delas, meu Deus, que seja o nome delas, meu Pai, que seja o nome delas, meu Deus, que quando, meu Pai, uma outra geração, meu Deus, possa ver em nós, meu Deus, foi pela Glaucinete, foi pelo Leucemar, foi pelas pessoas, meu Deus, que se posicionaram, meu Pai, que se levantaram, que decidiram, meu Deus, viver, meu Pai, intensamente, meu Pai, uma fé que te agrada, tendo hábitos de fé, tendo uma postura de fé, tendo, meu Pai, uma atitude diferenciada, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço, Deus Todo-Poderoso, eu peço, meu Pai, hoje nós estamos aqui, meu Pai, hoje nós estamos aqui, hoje somos nós, então ajuda-nos, o Senhor ajudou todos eles, meu Pai, o Senhor ajudou todos eles, o Senhor ajudou todos eles, e nós lemos das Escrituras, que foram nos dias mais difíceis, não foram nos dias mais fáceis, que eles venceram. Nós não somos leigos, nós conhecemos as Escrituras, meu Pai, então eu peço, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, a não ceder, meu Pai, os sentimentos e emoções, e fazer comparações emocionais, não, nós temos que fazer comparações de fé, atitudes de fé, e foram nos dias difíceis, e no dia difícil não é um dia emocionalmente bom para tomada de decisões, mas é um dia, meu Pai, que devemos manter, meu Pai, a palavra, ficar com a palavra, e seguir na palavra, e andar pela palavra, e viver pela palavra, e eu peço a Deus Todo-Poderoso, que assim como o Senhor ajudou aqueles homens, nos dias mais difíceis, nos dias maus, a tomarem boas decisões, a serem pessoas, meu Deus, que vivem intensamente a fé, eu peço que o Senhor nos ajude, meu Deus, para que possamos viver intensamente, meu Pai, aquilo que o Senhor espera e quer de nós, para que possamos ser pessoas poderosas, meu Pai, na terra, nós temos um período aqui, nós temos um tempo aqui, nós não somos eternos aqui, e que a nossa passagem por aqui, ela seja registrada, como aquele que guardou a fé, lutou de forma ousada, determinada, guardou a fé, percorreu a carreira e guardou a fé. Meu Deus, se o Senhor nos ensina a importância de guardar, é porque nós podemos perder, e que sejamos aquele que guardou a fé, e que no dia mais difícil, por mais doloroso que tenha sido, foi resistente, permanente e suportou. Meu Pai, lutando pela fé, agindo pela fé, agradando o Senhor pela fé, amando o próximo pela fé, pela fé, pela fé. Eu entrego, Senhor, essa reunião nas Tuas mãos. Eu peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija, que o Senhor fale aos corações,
que o Senhor eleve o espírito de cada uma dessas pessoas que estão aqui, de todas que estão acompanhando à distância, porque eu sei que o Senhor é bom, e viveremos, meu Deus, meu Pai, nessa sexta-feira, uma sexta de boas notícias, de boas novas, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos essa reunião, e te agradeço, porque eu sei que o Senhor é bom, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu gostaria de ler aqui, eu ia ler primeiro Filipenses, mas eu vou inverter a ordem. Eu vou ler aqui 1 Reis 19, 3. 1 Reis 19, 3 ao 18. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba, de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giestas, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo. Repete assim comigo, pedindo. O que ele pediu? Presta atenção nesse detalhe. Já tive o bastante. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Quem já se sentiu assim? Cansado. Sabe, aquele dia que você diz assim, cansei, chega, não quero mais. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, olha que coisa maravilhosa, né? Sabe, muitas vezes esse anjo é a Bispa Cléo, que você está assistindo o programa e vai falar, é com você. Não, é com você mesmo. Não, não é comigo, não, é você que está aí. Já aconteceu com alguém aqui? Já, aquele dia que você estava triste, deprimido, achando que não ia fluir, aquilo não ia dar certo, e você assiste o programa, aquela palavra vem certinha para você? Já aconteceu aqui com alguém? Já? Então tá bom, então nós estamos evoluindo hoje. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos.
Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Bet-Meloá, para suceder a você como profeta. Eu quero parar aqui por enquanto. Repete assim comigo: Deus, Ele quer fazer por mim, diga, e por intermédio de mim, não quer parar em você. Não quer parar em você. E muitas pessoas não conseguem entender o peso e a carga que tem esse investimento, esse processo. Porque, por muito tempo, quando nós estamos vivendo problemas, situações, às vezes nós vemos assim, não sei se você já usou essa expressão, eu já usei muito essa expressão. Lá atrás eu usei muito essa expressão, eu falei assim, nossa, parece que só vem em mim. Parece que os problemas só vêm para mim. Parece que o peso maior pesa em mim. Pesa em mim. Nós vemos que Elias, ele foi aquele que foi designado com um propósito e com um objetivo. Deus fez por ele. Mas quando o Senhor deu ali a ele condições dele comer, beber, o Senhor estava dizendo assim para ele: levante-se e vá. Naquele momento, o Senhor estava deixando claro, agora não é por você, é por intermédio de você. E você tem condições de ir e seguir e fazer a diferença. Isso aqui é um exemplo claro de muitas pessoas que às vezes não entendem que, como nós começamos lendo, lá no comecinho do versículo, Elias teve o quê? Coragem ou medo? Elias teve medo. Ele teve medo. E o medo ele vem por situações, por afrontas e por tantas coisas. E o medo nada mais é algo que vem para impedir a sua evolução, o seu progresso. A sua evolução, o seu progresso. E vemos que isso acontece de vez em quando. Você só teve medo uma vez na vida? Hã? Às vezes assim, pastor, às vezes eu tenho medo todo dia. Eu estou num desafio, estou num trabalho, eu tenho algo ali, e eu sei que às vezes eu já fiz aquilo, é desafiador, e às vezes vem, mas eu vou pela fé, eu vou pela palavra. E eu vou na confiança, dependendo de Deus. Dependendo de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, me dá a direção, coloca a luz das minhas trevas, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Senhor, me conduza. Senhor, os teus anjos me guiem, me proteja, me guarda. É pela fé, é dependendo de Deus, é seguindo a palavra. Mas nós não podemos esquecer que o diabo, o vosso adversário, ele anda clamando e blamando a quem ele possa tragar. Não a quem ele vai tragar. A Bíblia é clara, a quem ele possa, a quem der a ele acesso, a quem der a ele liberdade, a quem der a ele condição, a quem deixar ele entrar. Não em todas as pessoas que ele vai rosnar, ele vai conseguir agir. Você consegue entender? Não são em todas as pessoas. Não são. E isso literalmente é uma forma de intimidação. Porque o diabo sabe quem é Deus? Sabe? Ele sabe que ele não pode contra Deus.
Sabe ou não sabe? Por que ele luta tanto? Agora vamos lá. Você tem a consciência disso? Tem ou não tem? Você tem a consciência disso? Olha isso aqui. Olha por que você tem que ter a consciência. E o porquê que isso tem que estar claro dentro de você. E você tem que se apoderar dessa autoridade. Filipenses 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, diante dos anjos, na terra, diante de todos os homens, e debaixo da terra, no inferno, mais precisamente. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de quem? Esse nome tem poder, não tem? Eu poderia usar o outro versículo que está lá em Mateus, que a Bíblia diz que Jesus nos deu autonomia para fazer uso do quê? Do nome dele. Hoje nós não oramos em nome de Jesus? Você não faz a oração em nome de Jesus? Mas por que você faz a oração endossando esse poder? Porque esse nome tem poder, tem autoridade, não tem? Esse nome não abre portas? Vamos lá, vamos dar um exemplo claro e básico aqui. Qualquer lugar que você chegar aqui na igreja, e você falar assim, olha, eu preciso fazer tal coisa, porque a bispa mandou eu fazer isso aqui. Qualquer lugar que você entrar, a pessoa vai fazer assim, ó. Pode entrar. Pode fazer. Por quê? O nome, a pessoa conquistou. Você está conseguindo entender? Ela tem autoridade. Olha, eu preciso entrar. Entra aqui. Você que entra em determinado lugar. Precisa entrar em tal lugar. Quem mandou? Não, eu quero entrar. Opa, aqui não pode entrar. Esse setor é restrito. Esse departamento aqui, para as pessoas que trabalham aqui, você precisa entrar aqui para o quê? E qual o propósito? Não, eu preciso entrar aqui por esse propósito. Não, quem mandou? Não, ninguém mandou. Mas você pode chegar de qualquer lugar. Não, eu vou entrar aqui porque tal pessoa mandou eu entrar aqui, está aqui endossado por ela, a liberação, a autorização. Pode entrar. Fique à vontade. Eu estou me referindo ao nome de uma pessoa falha, não é perfeita, come arroz e feijão como eu e você, imortal. Certo? Eu estou dizendo o nome dela. A assinatura de um juiz tem poder? A palavra de um governador tem poder? Tem autoridade? Não tivemos aí, recente na pandemia, a loucura e a insanidade de um governador que deu ordens, que ao invés de beneficiar a sociedade, prejudicou a sociedade, e mesmo aqueles que estavam abaixo da autoridade dele, não concordando com ele, porém trabalhava para ele, tiveram que fazer o quê? Obedecer a direção e a ordem dele. Lembra disso? Quantas autoridades policiais e tantos órgãos dizendo, não, eu estou cumprindo ordens. Não, mas você concorda com essa atitude? Olha, o que eu estou fazendo é indiferente do que eu penso. Eu estou cumprindo ordens. Eu estou cumprindo ordens. Não, eu não acredito que isso funciona, mas eu estou cumprindo ordens. Porque ele recebeu uma ordem do governador. Ele está acatando aquilo. O nome de Jesus, ele tem poder. Ele tem autoridade. E esse nome, ele abre portas em qualquer lugar. Esse nome, ele tem poder nos céus, na terra e aonde? No inferno. Qual nome tem tanto poder? Não tem outro. Não tem outro. Nós oramos para ser reconhecido nos céus. Nós oramos para dar assunto para os anjos. Nós oramos para ter autoridade.
E nós estamos falando do mesmo homem que esses dias eu li aqui, que orou para que Deus mandasse fogo dos céus para consumir o capitão e seus 50 soldados. Lembra? Se eu sou o que ele disse? Se eu sou homem de Deus, que caia fogo dos céus, consuma você e os 50 soldados. Foi o mesmo homem que teve medo do quê? Da morte. Teve medo da morte. Você vê que a Bíblia nos dá toda a direção. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você tem que se atentar, porque o mundo espiritual ele é real, ele é sério. E você tem que ter todo o entendimento de que tudo aquilo que você vai fazer é pela fé. É tudo pela fé. Você tem que entender que esse princípio ele não pode ser quebrado. Quem assistiu o programa Mudança de Vida hoje? Alguém já ouviu o programa de hoje? Você viu a história da bispa falando daquela mulher? Aí você olha assim, uma mulher que em um determinado tempo casou e depois bateu o quê? A insatisfação. E aí, passou lua de mel, passou algum tempo, não queria nem deixar mais o marido encostar nela, já não era o suficiente. Não podia relar nela. Acabou. O casamento estava indo para uma destruição, uma devastação. Mas espera um pouquinho, ela não tinha casado? O sonho do casamento, ele é uma base para uma realização de uma construção de uma família, não é? Realizações, sonhos, projetos. Não é assim? Frustrou. E naquele momento estava declinando. E quando ela ouviu o programa, a palavra, ela se levantou. Eu não sei de quando é esse testemunho que a bispa citou, mas na época que a bispa ouviu, ela já estava com o terceiro filho indo para o quarto, sonhando com o quarto filho. E talvez não iria nem parar no quarto filho, porque o casamento estava uma bênção, uma fluidez, aquilo que ela desejou e aprendeu a viver pela fé. E nós temos que nos colocar nessa condição. Nos colocar nessa condição. Para analisar, um profissional, fala uma profissão aí, qualquer um. Fala uma profissão aí. Um médico, um cirurgião. Ele usa um bisturi? Ele não tem os seus aparelhos lá? Tem. Agora vamos lá, um médico. Vamos falar um pedreiro agora. Um pedreiro, ele não usa uma colher? Ele não usa uma marreta? Ele não usa uma enxada? Dá para usar os mesmos aparelhos de um pedreiro nas mãos de um médico para fazer uma cirurgia? Não? Não dá? Por quê? São coisas diferentes, são específicas. É ou não é? São situações específicas. Repete assim comigo, o mundo espiritual, ele é específico. O mundo espiritual, ele é lidado de maneira espiritual. E eu não posso agir da maneira que eu acho, que eu penso que tem que ser. Eu tenho que me tornar, o quê? Espiritual. E como que eu me torno espiritual? Tem direção para uma pessoa se tornar espiritual? Tem ensinamento para uma pessoa se tornar espiritual? Tem como uma pessoa se tornar espiritual ao ponto dela ser reconhecida como homem de Deus? Ao ponto dela expulsar demônios? Ao ponto dela ter o discernimento das condições espirituais? Ao ponto dela declarar pela fé, dela declarar que o mar se abra, dela declarar que pare a chuva, ou dela declarar que situações irreversíveis na sua vida sejam mudadas? Ah, como? Ah, é possível.
Só que o envolvimento com as emoções e com o que eu estou pensando, ou o que eu estou sentindo, tem sido muito forte na vida de muitas pessoas. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, eu estou pensando e eu senti, sabe? E eu vou fazer isso aqui. Tudo bem. Isso ainda está dentro. Mas, e a Bíblia, onde está aqui? Foi com base a uma direção da palavra? Foi com base a uma direção de Deus? Não. Então, isso é laço. Não se envolva. Não se envolva. Esses dias eu atendi uma pessoa, e essa pessoa me mandou um áudio explicando a situação do casamento dela. E eu disse a ele assim, aquela última vez que eu atendi o senhor, e eu falei isso e aquilo, de tudo aquilo que eu falei, o que o senhor fez até agora? Ele disse assim, não, pastor, é que o senhor não está entendendo o que eu estou dizendo. É porque o negócio é muito mais complicado do que o senhor está pensando. Não, eu falei assim, tudo bem. Mas de lá para cá, o que você fez? Não, pastor, o senhor não está entendendo. É que assim, a situação é muito mais complexa. Você vê que muitas vezes a gente coloca um peso e querendo se desculpar por não ter feito nada. Você consegue entender? Às vezes a gente coloca um peso maior só para negligenciar a minha falta em ter tomado uma atitude, em ter dado um passo, em ter feito algo, e eu estou dando desculpa. Não, porque é muito difícil, porque é muito complicado, é muito complexo essa situação. É muito complexo, o senhor não está entendendo a realidade do meu problema. Eu falei assim, primeiro, eu estou entendendo tudo, e você já declarou que esse problema, ele é seu. Você já se possuiu. Esse problema já possuiu você. E eu estou dizendo para o senhor que esse problema não é seu. Você está conseguindo entender? Que esse problema não é seu. Isso foi o diabo que criou. Isso foi você que deu legalidade, e para você fechar tudo isso, você precisa ter uma atitude de fé, você precisa viver uma vida de oração, você precisa fazer declarações, você precisa continuar, porque é um plantio, é um investimento, e você vai ganhando força, você vai conquistando o espaço, você vai ocupando o seu lugar, e você vai ganhando autoridade, e você vai tendo discernimento, e isso tudo vai mudando. Mas quando a pessoa ela está literalmente envolvida com o problema, ela não consegue sair. Ela não consegue sair. Por quê? Porque as emoções controlam ela. Mas vamos lá. Elias não foi aquele que orou para que parasse de chover? E depois orou de novo para que voltasse a chover? Elias não foi aquele que orou pedindo para que fogo caísse dos céus e consumisse aquele soldado, aquele capitão e os 50 soldados? Não foi? Não foi Elias? Você vê que quando as pessoas, elas deixam a emoção de lado e vivem a palavra, elas vivem o resultado. Deixa a emoção de lado e vive a palavra, ela vive o resultado. Deixar a emoção de lado, viver a palavra, você vive o resultado. Agora vamos lá, olha como que Deus é. E olha como que é a palavra de Deus, ela não tem curva, ela não volta atrás,
Ele cumpre com a sua palavra. Elias morreu, gente? Elias não morreu? Ele não queria morrer? Ele não pediu a morte? Ele foi arrebatado. Porque aquele era o propósito. Consegue entender? Aquele era o propósito. E qual que é o propósito que Deus tem com você? Você não tem uma palavra de Deus? Você não tem uma palavra com você, uma promessa? Olha quantas coisas você já passou. Não sei se foi no programa de ontem, ou anteontem, que a bispa falou de um senhor que teve câncer. Acho que foi no programa de ontem. Quem assistiu o programa de ontem? Eu não sei se foi ontem. Se você que tem assistido diariamente, você vai me ajudar a lembrar se foi ontem ou se foi ontem. De um senhor que teve câncer. E teve um artista, uma pessoa muito famosa que teve o mesmo câncer que ele, idêntico. Foi ontem, né? Idêntico. A pessoa tinha condições, tinha recurso, foi para o exterior, foi para os melhores especialistas, fazer tratamento em tudo quanto é lugar. E o que aconteceu? Morreu. Essa pessoa, com uma idade já avançada, 60 e poucos anos de idade, não tinha recurso, foi para o Sistema Único de Saúde, o SUS, fez uma cirurgia que era impossível, fez um procedimento que era impossível, fez um tratamento que era impossível, e foi como o próprio Ezequias, aquele homem saiu, viveu, passou por aquilo, não morreu daquilo, e viveu mais 15 anos ainda. Viveu mais 15 anos. Ele morreu. Depois, e não foi daquilo. Não foi daquilo. Porque aquilo não era algo para tirar a vida dele. Mas sim algo, repete assim comigo, para elevar o nível de fé dele. O que é algo que Deus tem lutado para elevar o teu nível de fé? Qual que é algo que Deus tem lutado para elevar o teu nível de fé? O quê? Deus deixou que aqueles homens pegassem Elias e o matassem? Deus vai deixar você? Mas por que Deus não deixou? Repete-se comigo, Deus não deixou, porque Elias entendeu rápido. Elias entendeu rápido. Deus não deixou porque Elias entendeu rápido. Porque a direção vem para todo mundo. Por que muitas pessoas caem, perdem, sofrem? Por quê? Será que Deus não falou? Deus não orientou? Deus não dirigiu? Vixe, ó. Muito. Quantas vezes você já não caiu em problemas que você já não vinha ouvindo há muito tempo? Deus falando com você, te mostrando, te orientando, te nutrindo. Falou, tá bom, estou te falando, então tá bom, já que você quer, eu tiro você depois. Eu tiro, mas você vai ter que cair, porque eu estou falando com você e você não entende. É ou não é? Você não entende. Mas Deus falou. Poderia ter sido a mesma situação de Elias. Mas ele entendeu. E ele se levantou. E Deus não floreou com ele. Deus disse, olha, coma, beba, levante-se, porque ainda há muito que tem que fazer. Ainda há muito que fazer. Rapaz, levanta. Senhor, o senhor não está entendendo, estão fazendo, estão matando. Elias, eu não perguntei para você, Elias. Meu filho, tem muita coisa para fazer. Há muita coisa ainda o que fazer. Coma, beba, levante-se e siga. Há muita coisa. Há muita coisa. E o homem foi arrebatado. Nem a morte ele viu. Olha que glorioso isso. Ele foi surpreendido por Deus. Por intermédio do quê? Da incredulidade. Ele conservou o medo. Ele se manteve com medo. Não. Pedro, quando ele saiu do barco,
e ele andou sobre as águas. O que aconteceu com ele depois de 3 passos? Ele afundou, não afundou? E o que Jesus fez com ele? Você vai morrer agora. Bem feito. Quem mandou duvidar de mim? Foi isso que Jesus fez? Morra. Foi? O que Jesus fez? Ei, Pedro, por que duvidastes? Não é assim? Hein? Vem cá, rapaz. Eu estou falando que eu sou com você. Eu estou falando que eu sou com você. Imagina só Jesus ali. Agora vamos lá. Jesus pegou Pedro no colo e colocou ele no barco? Como que ele voltou para o barco? Jesus pegou ele no colo, né? A Bíblia diz isso, né? Jesus pegou Pedro no colo, nas águas. Ei, Pedrão, vem cá, hein? Vou te colocar ali no barco. Foi assim? Levante-se. Deus quer fazer por intermédio de você. É além do que você está imaginando. Você está almejando algo e Deus está falando, criatura, para de ser pequeno. Eu quero fazer coisas grandiosas em você e você está pensando em coisas pequenas. É além do que eu quero fazer. Não vivo. Senhor, mas está muito pesado, está muito difícil, muito complicado. Criatura, acorda, abra os olhos. Abra os olhos, enxergue, veja. Veja. Se você olhar lá, eu ainda tenho falado bastante esses dias, e eu fiquei muito feliz que tem uma pessoa que diz assim para mim, olha, eu nunca tinha lido essa passagem do livro de Hebreus. Eu falei assim, então, primeiro eu já descobri que você nunca leu a Bíblia inteira, porque ele está na Bíblia. Nunca li o livro de Hebreus 11, nunca li Hebreus 11, eu falei, pronto, já peguei, você não leu a Bíblia nenhuma vez, então, na vida. Você nunca leu a Bíblia inteira, porque está na Bíblia. Pronto, fiquei feliz. Eu disse a ela, não, porque eu estou estudando, e é tão rico, porque você puxa um gancho daqui, aí você puxa uma história daqui, e você entra em outra história, e você vai entrando, aquilo vai ampliando a sua mente. Eu falei, pronto, é isso. É isso. É nós vivendo com base as Escrituras que vamos ter resultados. As Escrituras, a ela dá a nós a direção que nós precisamos. Nós temos tantas coisas dentro de nós, algumas delas nós temos consciência, outra nós não temos. Vamos ter ao decorrer da caminhada. É ou não é? Não é assim? De tempo em tempo não vem uma palavra, você fala, meu Deus, eu preciso tomar essa atitude aqui. Não é assim que acontece? Aí você fala assim, poxa, por que eu não tomei antes? Porque eu não sabia. Eu não tinha maturidade. Eu não tinha revelação para aquilo. Eu era fraco, eu era covarde, eu era medroso, eu não sabia lidar com aquilo, eu não sabia me posicionar naquilo, e agora eu sei. Então agora eu vou fazer. Não, mas é tarde. Não, não é tarde. Se Deus trouxe isso para mim agora, é porque Ele quer que eu faça. Ele quer que eu faça. Esses dias o bispo Anderson ainda disse algo aqui no culto, eu não lembro que dia que foi, que ele disse que se uma palavra veio, e ela queimou no seu coração sobre algo, e aquilo te arremeteu lá, aquela situação, Deus está querendo tratar aquilo com você. Deus está querendo tratar aquilo com você. Ele não quer que aquilo fique daquela maneira, que aquilo fique daquela forma. E é assim que nós crescemos. Não é se escondendo. Você vê que Elias não se escondeu para o resto da vida, ele teve que sair. Ele não teve que sair, ele não teve que encarar, ele não teve. E agora vamos lá, olha que coisa maravilhosa é as Escrituras, olha que coisa maravilhosa depender de Deus. Quando você começa a ler, você entende, você vê que nenhum deles ficou sem direção. Nenhum deles ficou sem direção. Quem dirigiu ele? Vai para esse lugar. Não foi Deus? Agora vai para esse lugar. Não foi Deus? Agora vai para esse lugar. Foi Deus. Dirigiu ele o tempo todo. Mas primeiro ele precisou sair. E ele saiu, muitas vezes, sem saber para onde ia, como o próprio Abraão. Eu ainda disse ainda na terça-feira.
Eu falava isso aqui na terça-feira, olha que coisa interessante, imagine só, você está aqui, eu estou aqui, por exemplo, daqui a pouco o bispo antes fala, ó, esse negócio é o seguinte, você vai lá para São José do Rio Preto, você vai na sede, pega isso, faz aquilo, você vai lá, você vai almoçar lá, passa a tarde em tal lugar, volta para São Paulo, pronto, beleza, você está indo viajar. Outra coisa, ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, enche o tanque do carro, pega a Dutra, e quando você estiver num determinado lugar, eu vou te ligar para onde você tem que ir. Bispo, para onde eu vou? Não, só pega a Dutra. Não, espera um pouquinho, eu estou indo para onde? Eu vou dormir aonde? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou em qual lugar? Não, vai, pega a Dutra. Daqui a pouco eu te ligo, eu te falo. Você fica seguro? Mas eu vou para onde? Será que aí você fica assim, o combustível vai dar? Pedágio, alimentação, aonde eu vou dormir? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Deus disse, e isso eu estou dizendo do bispo Anderson, que é uma pessoa que eu conheço. Mas quando Deus disse para Abraão, sai, Abraão conhecia Deus? Não. Aquele foi o primeiro encontro dele com Deus. Foi o primeiro impacto, a primeira ali com Deus, porque ele vivia os deuses do seu pai, está na Bíblia. Os deuses do seu pai. Foi o primeiro. Mas aquela voz impetuosa, e o Espírito testificou dentro dele, e ele seguiu, saiu. Qual foi o milagre que Abraão fez? Abraão abriu o mar, né? Abraão fez a água sair da rocha. Abraão orou para que fogo consumidor, ou a chuva, ou alguma coisa acontecesse. Repete assim comigo, ele obedeceu. Você fala assim, ele é o pai da fé porque ele obedeceu? Sim. Porque o segredo está na obediência. Consegue entender? Obediência a quem? A palavra. O segredo está na obediência. As ordens são complicadas? São simples. São simples. É tão interessante que você olha e vê tudo. Você vê que quando Gideão, ele estava naquele período de revolta interna e não conseguindo entender o porquê que ele estava lá, naquele tanque de prensar uvas, malhando trigo, revoltado, o anjo do Senhor apareceu, e ele com aquela revolta toda ali. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Ah, é? O que ele fez com o anjo do Senhor? Se o Senhor é comigo mesmo, por que a minha vida está assim? O Senhor encontrou nele aquilo que ele queria encontrar. Eu sou com você. Vai. Aqueles que estavam com medo, escondendo, a Bíblia diz que com 300 homens, enfrentou um exército que a Bíblia diz que não se podia contar, que era como um enxame de gafanhotos. Os amalequitas, os midianitas e todo aquele povo do Oriente que não se podia contar com 300 homens. Agora, vamos lá. Olhando hoje, na lógica, você fala assim, esses caras é louco. Não é? É tudo doido. Esses caras é insano da cabeça. 300 homens. Eles podem ser poderosos que for, os caras vão fazer uma infantaria de 3.000, uma outra de 3.000, uma outra de 3.000. Eles não vão passar do segundo, porque vai estar cansado, não vai aguentar. Eles podem lutar o que for, não vão aguentar, não vão resistir. Não vão suportar, são insanos. Mas insano foi os inimigos subestimarem os homens de Deus. Isso é uma insanidade. Isso é insano.
Porque a Bíblia diz que com 300 homens, eles não sujaram nem a espada, e os inimigos fugiram deles. Muitos morreram. Sabe como que eles morreram? Uns mataram os outros, entre eles mesmos, com medo, no meio daquele ataque, que foi o próprio Deus. Deus quer fazer obras grandiosas na sua vida em 2024. E isso tudo é por intermédio da fé. Essa dependência em Deus, de Deus, para que Ele possa trabalhar e fazer coisas na sua vida. Não pare. Vai haver dias difíceis, desafiadores, mas Deus vai dizer o que para você nesse dia? O que o Senhor disse para Elias? Levante-se. Levante-se. Deus vai dizer o que para você? Levante-se. Faz que nem uma pessoa fez. Teve alguém que fez isso, literalmente. Pegou aquela parte que a bispa fala, levante-se! E colocou como despertador no celular. Então, todo dia de manhã ele ouve a bispa, levante-se! 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 É uma voz de autoridade. E isso literalmente. Levante-se. Se posicione. Não permita. Eu li para você. Haverá situações, o nome de Jesus é poder. Eu vou usar o nome de Jesus, Ele é autoridade. Esse nome é poder. Esse nome é poder, em nome de Jesus. Rapaz, você é louco, você se levantou? Sim, eu me levantei em nome de Jesus, e em nome de Jesus isso vai cair por terra, eu não vou resistir. O sangue de Jesus tem poder, eu declaro em nome de Jesus essa situação caindo por terra. Você pode ser o único ali. O único. E por Deus, pela tua fé, pela tua ousadia, como está escrito em Salmos 37, 25, o Senhor não vai te abandonar. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar ser envergonhado. Ele vai te honrar. Você consegue entender isso? Ele vai te honrar, Ele não vai te deixar ser envergonhado. Ele vai elevar você. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Eu quero que você diga a Deus o quanto você acredita na sua palavra. Eu creio, Senhor. E eu sei que o Senhor pode e vai fazer na minha vida. Eu não sei quais são as situações, os desafios. Não importa. Importa é o seu amor por Deus, a sua fé em Deus, a sua fé na palavra. A sua oração, crendo em Deus, crendo em Deus. Eu lembro de uma senhorinha com 69, 70 anos, uma coisa assim, e ela dizia que ela tinha 2 sonhos. Ela queria se casar e ela queria ter uma casa. Aposentada, sem estudo. E eu, na época que eu estava em Rio Preto, eu lembro dessa senhorinha entrar na igreja e passar horas, ela sozinha, eu lembro disso, isso é algo muito real.
é muito forte. Toda vez que eu lembro, eu me emociono, porque ela entrava sozinha na igreja, e ela ficava lá no cantinho, e ela ficava orando. Às vezes o horário não tinha nem horário de culto, ela estava orando, buscando. E ela sentava, ela ajoelhava, e ela andava, ela orava, ela cantava ali, e ela estava ali com Deus, era glorioso aquele momento. E pessoas ao redor ali eram tocadas e movidas por aquilo. E ela falava para todo mundo: eu vou me casar. Eu vou me casar. Eu vou comprar minha casa. Deus vai fazer. Quem tem promessa de Deus não morre. Ela falava isso: quem tem promessa de Deus não morre. E eu tenho promessa. E eu tenho promessa. Algo impossível aconteceu. Aquela mulher comprou uma casa. Veio um dinheiro para ela, de um lugar que ela não esperava, de alguém da família, e de algo de três famílias e 3 gerações, veio um dinheiro, ela comprou a casa. E ela dizendo assim: Senhor, eu sou muito grata por tudo aquilo que o Senhor fez, mas ainda eu quero me casar. Deu 6 meses. Aquela senhora se casou com um obreiro. E ela dizia: falei que eu ia me casar. Falei que eu ia me casar. E ela dizia com aquela alegria dela: quem tem promessa de Deus não morre, irmão. Desse jeito, ela usava essa expressão: quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem uma palavra de Deus não morre. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Deus, juntamente com cada uma dessas pessoas que estão aqui. E eu peço, Senhor, cubra cada uma delas com unção, com revelações. E que o Senhor ajude, meu Deus, todas elas a entender, Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor espera de cada uma. A atitude, a postura, a conduta, essa fé ousada, agressiva, explosiva, e que ela consiga entender tudo aquilo que o Senhor tem com ela. Eu peço, Deus, porque o Senhor nos ajuda. O Senhor não desampara. Não desampara. Quando nós vemos, meu Deus, o quanto que o Senhor fez na vida desse homem, é encantador a história de Elias, e todo o seu processo, todo o seu propósito. Ele foi um homem incrível, e teve oscilações também, como qualquer outra pessoa, mas ele se levantou, meu Deus. Ele se levantou. E eu peço em nome de Jesus, meu Pai, que essa pessoa se levante e se coloque na posição, independente da dor, da pressão, do problema. O Senhor vai exaltá-la de forma gloriosa, cumprindo com a tua promessa, cumprindo com a tua palavra, porque o Senhor é Deus de palavra. O Senhor é Deus de palavra. O Senhor é Deus de palavra. Meu Deus, o quanto isso é forte, isso queima dentro de mim. O Senhor é Deus de palavra. O Senhor não volta atrás. O Senhor é movido pela fé.
E essa fé que o Senhor espera, ela tem que ser mais forte e mais intensa do que o ar que nós respiramos. Tem que ser um hábito. A fé tem que ser um hábito, como acordar, como andar, como pensar. A fé é um hábito. Como abrir os olhos, como estender as mãos, como fazer coisas básicas. A fé, ela tem que ser um hábito. Em nome de Jesus, eu declaro essa unção e poder sobre a sua vida. Eu declaro uma renovação na mente, uma renovação no espírito, no caráter, e que essa fé leve você a desenvolver tudo aquilo que você sabe que é preciso ser desenvolvido em você. Em nome de Jesus, eu declaro unção, poder, autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre a obra das suas mãos, sobre as suas atitudes de fé, os seus passos de fé. Eu declaro o Senhor confirmando aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem se posicionado. E você que estava em uma condição de inclinação, de medo, eu declaro o Senhor te levantando, te erguendo, e dizendo para você, como Ele disse para Elias: coma, beba, levante-se. Assim como Elias comeu aquele pão e bebeu aquela água, e andou 40 dias e 40 noites, o Senhor está dizendo para você agora: você é renovado agora, você que entrou aqui agora, você que entrou nessa condição, você está sendo renovado agora, cheio de unção, de poder, de autoridade, se levantando para seguir, caminhar, vencer, porque ainda há muito o que fazer. Deus vai fazer por intermédio de você coisas grandiosas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma unção poderosa. Seja cheio do Espírito Santo, seja renovado pela presença do Espírito Santo. Receba o direcionamento, o conduzimento para aquilo que você está ali buscando a resposta. Eu declaro que o Senhor coloque luz nas suas trevas, ajude você a ver, ajude você a entender, que você tenha as revelações, o discernimento, o conduzimento, para que você siga pela fé e viva resultados pela fé, em nome de Jesus. Eu declaro unção e poder, meu Pai, sobre a vida do teu povo. Eu declaro unção de cura, de libertação, porque o Senhor é o Deus que sara. Eu declaro pessoas curadas, libertas, livres de tudo aquilo que aprisionava, que escravizava, que roubava a elas. Eu declaro em nome de Jesus, curadas, libertas, abençoadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse desse poder, dessa autoridade, e creio que o Senhor está fazendo obras grandiosas por intermédio da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.